Condomínio Vitrine do Lago, na época das águas. Tá aqui. Lugar gostoso. Aqui em cima da estrada agora. Pode fazer a ceva e pescar aqui. Coisa linda. E lugar gostoso para tomar banho. Tá uma enseada linda. E aqui tá o nosso irmão Alder, escondido. Vamos aí. Tá escondido dentro da moita. Moitado, o peixe não vê. Mas vamos pegar ele Você tá escondendo do peixe. Mas o que você achou do condomínio Vitrine do Lago, meu irmão? Rapaz, bom demais. Eu via você falar e não imaginava que era assim, não. Falei, esse caboclo foi pagando errado, mas aqui é top demais, moço. Ali pra cima, ali no loteamento mesmo, a visão que a gente tem do lago, essas montanhas ao redor. Aqui é um verdadeiro descanso pra mente. E agora nós vamos ver se nós pegamos um peixinho aqui pra nós ficar pro almoço ainda. Não é não, Rafael? É isso aí, meu irmão. Vamos embora lá. Um forte abraço a todos. Venham também conhecer o Vitrine do Lago. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma alegria muito grande revê-los através desse momento tão importante em nossas vidas, onde podemos abrir a palavra de Deus e poder estudar. Eu gostaria, antes de iniciarmos esse tema, de convidá-los para uma palavra de oração. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, pelos privilégios que Tu nos tens concedido em nossas vidas, pelas oportunidades de nos comunicarmos contigo através da oração e melhorarmos o nosso comportamento diário, aumentarmos a nossa fé através do estudo da Tua palavra, buscando nela a inspiração necessária para que possamos de fato tomarmos decisões sempre ao Teu lado, sempre ao lado da Tua palavra e sempre fortalecido pela direção do Teu Santo e Bom Espírito, também protegido pelos Teus anjos que nos acompanham o tempo todo em nossas vidas. Te pedimos nesse momento a Tua direção no estudo da Tua palavra. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aqui é o lugar predileto de eu gravar as lições aqui no nosso refúgio, no condomínio Vitrine do Lago. E hoje eu tenho um motivo especial de satisfação, porque com a graça de Deus, Deus permitiu que eu conseguisse comprar uma máquina retroescavadeira, máquina usada, mas uma máquina muito bem conservada. E isso para o nosso refúgio é importante demais, porque aqui está no alto dos montes, né? Numa região bem alta, e tem algumas ruas do condomínio que são ruas acidentadas, íngremes, e as chuvas que dão aqui em Goiás, 2 vezes por ano praticamente, né? Elas acabam abrindo erosão daqui e dali, a gente gasta muito, mas é muito caro para chamar a máquina a 57 quilômetros daqui, ou a 107 daqui, seja de Colinas do Sul, ou seja de Niquelândia. Fica caro. O preço por hora é caro para estar chamando e estar fazendo esse tipo de trabalho. E graças ao bom Deus, nós conseguimos adquirir para o nosso refúgio a nossa própria máquina. E com isso poderemos auxiliar também na limpeza dos lotes quando necessário, podemos também auxiliar na prestação de serviço à vizinhança quando necessário, poder também, durante as construções contratadas, preparando o chão, no preparo do solo ideal para o início de alguma obra qualquer. Eu não poderia deixar passar essa oportunidade de ser grato a Deus de forma pública, gravada antes do estudo do nosso tema de hoje. E compartilhar a minha alegria com os ouvintes do meu canal. O tema que nós temos hoje para estudar é tempo de decisão. Apocalipse capítulo 14, verso 14 e 15 diz o seguinte: Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, ou a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro saiu do santuário, gritando com voz forte
para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Meus amados, tem tanta coisa interessante, tantos detalhes interessantes nas linhas e entrelinhas da informação desse texto, desse verso bíblico, que não precisaria de estudarmos mais nenhum outro texto bíblico para passarmos horas aqui contemplando, analisando e nos enriquecendo com as informações extraídas de dentro desse contexto, tanto nas linhas quanto nas entrelinhas da palavra de Deus. Mas vamos pegar alguns lances interessantes aqui mencionados. Em primeiro lugar, nuvem. Obviamente, não tem sentido, não tem nada sólido para que alguém sente numa nuvem, né? Ele aqui, na realidade, está tendo uma visão de ufologia bíblica, aonde Jesus, em um transporte especial, como foi o que veio trazer Elias e Moisés, também era uma nuvem, né? E o Pai estava dentro dessa nuvem também, como nós vimos lá na transfiguração, naquela vigília que teve no Tabor. E eles desceram, conversaram com Jesus e quando foram embora, a nuvem os recolheu e levou embora. A mesma nuvem que recolheu Jesus na ascensão e levou embora. A mesma nuvem que estava lá sobre o povo de Israel no Antigo Egito, dava pão para eles, o maná diariamente, e mandava codornizes e proporcionava todo tipo de situação, inclusive de proteção bélica à altura para o povo de Deus quando necessário nas batalhas. Em quantas e quantas vezes isso aconteceu. Aqui não é diferente, então ele sentado em alguma coisa, evidentemente que sempre esteve camuflado em nuvens para que não assombrasse a cultura daqueles que não têm conhecimento ainda desses tipos de transportes, né? Então essas nuvens sempre camuflaram e continua camuflando até hoje essas manifestações. Mas diz também aqui que ele tinha na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Aqui nós já temos claramente uma interpretação de contexto que esse momento aqui está mostrando que ele realmente já tinha se levantado e dito as palavras registradas mais adiante no Apocalipse: está feito. A hora que ele terminasse a obra do seu julgamento investigativo, onde ele fecharia a porta da graça, ele usaria a sua autoridade para derramar o cálice da ira de Deus sem mistura sobre aqueles que rejeitaram os apelos da sua palavra e do seu Santo Espírito. Aí está a foice afiada, simbolicamente, que seria usada para derramar as 7 últimas pragas sobre a humanidade. Aí está dizendo que outro anjo saiu do santuário gritando com forte voz para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Aí está, meus irmãos, um anjo direto do trono do Pai, em sintonia plena, a Santíssima Trindade, o Espírito Santo aqui na terra estará concluindo então a sua obra. O Pai então aciona através desse personagem, desse anjo aí mencionado, para que o Filho do Deus vivo execute o juízo ou o derramamento do cálice da ira de Deus, se referindo às 7 últimas pragas. Esse é o contexto aqui de Apocalipse capítulo 14, do verso 14 em diante, que nós estaremos comentando daqui adiante. Escolhas eternas, segundo tema. Mateus 24, 14, com Apocalipse 14, 6, está intimamente ligado à missão do Ide, de irmos e pregar o evangelho a todo povo, tribo e língua. E Apocalipse 14, 6, o evangelho eterno, esse evangelho autorizado
como missão para nós, outorgado como missão para nós, através dos lábios do próprio Filho de Deus. Lá em Apocalipse é demonstrado como voando pelo meio do céu. Ou seja, apresentando a todos os que habitam, a todo o povo, tribo e língua, conforme dito lá na mensagem do ID, de que deveríamos pregar o Evangelho a todo o povo, tribo e língua. E aqui também, então, ele está sendo, então, pregado. Independente se as pessoas aceitam ou não, se querem ou não ouvir, se querem ou não viver as mensagens do Evangelho, ele é eterno porque é absoluto, porque vem de Deus. E está sendo pregado há muitos e muitos anos. Deus nunca deixou o nosso planeta desamparado. Está sendo pregado. E a nossa vida é feita de escolhas. E ai daquele que não tiver consciência disso e fizer escolhas erradas e não se consertar antes que seja tarde demais. Porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Aqui nós estamos caminhando para um tema gravíssimo, aonde as nossas escolhas vai resultar numa colheita, ou para a honra e glória de Deus, ou lamentavelmente, para a tristeza eterna daqueles negligentes que não quiseram ouvir e muito menos obedecer a palavra de Deus. No terceiro tema, a volta do Filho do Homem. Todos os textos bíblicos que nós estudamos estão voltados nessa direção no estudo de hoje. O sermão profético todo estava voltado nessa direção também. Em Marcos capítulo 14, verso 62, Jesus aponta o dedo na cara da liderança da igreja e diz: vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens dos céus. E lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, o apóstolo João ainda comenta que quando ele chegar, todo olho verão, até aqueles que os transpassaram. Porque o próprio Cristo apontou o dedo na cara deles e Daniel, capítulo 12, verso 2, apresenta a profecia pela primeira vez que uns ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno e outros para a vida eterna. E esse, para vergonha e desprezo eterno, que Daniel falou há cerca de 600 anos ou mais antes de Cristo, é exatamente os que transpassariam a Cristo. E o Cristo apontou o dedo na cara deles e falou isso aqui para eles, que eles vão ver, que eles verão. É a ressurreição parcial, então, comentada por Daniel, pelo Filho de Deus e aqui pelo apóstolo João, que eles ressuscitarão. Esses morrerão 3 vezes, 2 vezes o sono da morte, na época deles, agora na volta de Cristo vai ressuscitar só para ver ele e vai morrer de novo. E por último, a morte absoluta. Quando, após o pouco de tempo, mencionado em Apocalipse 20, verso 3, a última parte do verso, que a cidade santa descer para cá, e que os ímpios cercarem a cidade santa, que já terão sido ressuscitados, e sob o comando de Satanás estarão cercando a cidade santa, vai chover fogo e enxofre do céu e para sempre exterminar com toda a hoste do mal e potestades da maldade. Extermínio absoluto. E o novo céu, que vai haver mudanças no universo, porque Deus mudou do terceiro céu para cá. É registrado na profecia bíblica. Esse planeta foi escolhido para esse palco do desfecho do grande conflito entre o bem e o mal. E haverá uma nova terra também. Esse planeta será completamente remodelado aos moldes do Criador. E que eu e você estejamos lá, meu amado irmão, minha amada. No quarto tema, o juízo celestial. Mencionado então em Apocalipse, capítulo 14, verso 14, Atos 1, de 9 a 11, nós temos também Daniel, capítulo 7, que mostra o personagem instalando esse momento tão célebre e tão sério e tão grave, aonde rios de fogo à sua volta, no momento em que ele está prestes a se levantar e dizer: está feito. E fecha a porta da graça, o Espírito Santo conclui com a sua missão na terra. E ele separa justo de injusto, joio do trigo, com a primeira praga apocalíptica. Antes que isso aconteça, esse cenário do juízo celestial é apresentado e comentado aqui nos textos bíblicos. E cada um
recebe inicialmente essa paga, essa amostra da justiça de Deus, chamada então de 7 últimas pragas, ou o cálice da ira de Deus derramado sem mistura. Mas nós não podemos esquecer que o quinto tema comenta sobre a coroa do vencedor. Como nós vimos no tema de abertura, quando o anjo disser para ele: use agora a sua espada, que a colheita está madura. Aonde ele, quando esteve aqui na terra, mencionou uma parábola chamada parábola do joio e do trigo, mostrando que um inimigo misturou joio no meio do trigo e criou uma certa confusão no meio da população, do povo de Deus. E eles saberiam identificar se uma planta produz bons frutos pelos seus bons frutos e se produz mau fruto pelos seus maus frutos. Mas o joio foi um personagem colocado aí nessa história que não dava fruto nenhum, e é praga. E representando muitos que estão dentro da igreja hoje. Porque todo mundo é mortal, todo mundo é pecador, ninguém merece a salvação. Cristo, por sua graça, dá a salvação igualmente a todos. Mas por que que alguns têm que se disfarçar de ovelhas sendo lobos para devorar as ovelhas? Em busca de poder, em busca de vantagens, em busca de que mais? Sendo que o único proprietário da vida e de tudo e todos é o próprio Deus. Quem somos nós para desejarmos qualquer coisa além de servos, além de servirmos ao Senhor em espírito e em verdade, para que, glorificados em Cristo Jesus, possamos receber de volta o dom da imortalidade, como tudo que Deus criou desde o princípio, que foi para viver eternamente e nada para morrer. E infelizmente Deus vai ter que desistir com a grande massa de pessoas que tem andado nas trevas, e especialmente no meio desses, pessoas que se disfarçaram e não puderam manifestar seus frutos de maneira transparente, porque eles nunca deram fruto nenhum, que é os representados aí pelo joio da parábola. E agora, quando Jesus se levanta com essa foice afiada e diz: está feito, conforme lá a parábola, deixa os dois crescer junto, que na hora da colheita fica facinho de separar. Um não tem fruto e fica raquítico, o outro cresce e tem muito fruto. Aí vocês recolhem o trigo para o meu celeiro e o joio vocês já jogam para secar e vão pôr fogo, que resolve esse assunto de vez dessa praga. Dessa praga que existe na igreja, que existe no mundo, e que Jesus peleja com todos, e infelizmente muitos perderão a sua vida. No Apocalipse também nós estaremos estudando futuramente sobre o morno dentro da igreja, que é bem parecido com esse lance aí do joio. O morno, ele não é frio e ele não é quente, e o frio, se fosse assim, ele teria consciência do seu estado mortal e buscaria com evidência jamais abrir mão da palavra de Deus e de ser sempre uma pessoa renovada em Cristo Jesus. O frio tem consciência do seu estado espiritual real. O quente nem se fala, ele está conectado o tempo todo, ele não abre mão de servir a Deus, mesmo sendo um pecador, sendo um mortal. Ele está sempre debaixo da graça e buscando de sempre estar abraçado com a graça de Deus. E suplicando sempre o cuidado e o amor de Deus. E buscando perdão de suas debilidades e fraquezas a todo momento. E não abrem mão da sua missão diante de Deus e diante dos homens. Mas o morno é uma praga, meus irmãos. Sabe por quê? Porque ele sente ali confortado por aquela temperatura e ele não sente necessidade nem de se esquentar e nem muito menos de se esfriar. E esse morno causa tanta indigestão na obra de Deus que Deus revela no Apocalipse, quando trata disso, que ele está a ponto de vomitar esse personagem que vive na causa dele, que vive na igreja dele e que nem faz e nem deixa de fazer. Fica igual o cachorro no coxo de sal. Ele deita no coxo de sal, fica rosnando para os boi. Ele nem come sal e não deixa os boi comer.
Ele não faz nada para que a obra avance e não deixa outros também avançar com a obra. Porque no fundo, ele nunca prestou serviço a Deus ou à luz, mas presta serviço a Satanás, às potestades da maldade e às trevas. E a sua vida se resumirá no fio dessa foice afiada. Receberá, juntamente com os frios que não quiseram se esquentar também, preferiram mergulhar na apostasia, ali ficar, junto com eles, receberá a paga de suas escolhas, a navalha afiada da foice divina, e receberá a primeira praga apocalíptica, ferida no corpo inteiro. E se por acaso estiver no meio do povo de Deus, seja nos refúgios, seja onde estiver, ele vai sentir que chegou o seu fim. Vai sair do meio do povo de Deus e se tornar seus piores inimigos. Só que as 7 últimas pragas, Apocalipse 18, verso 8, cairá em um só dia. Apocalipse 18, verso 8. E no final desse dia, João estará ressuscitando, foi o que literalizou a profecia do milênio. Ela é literal. Esse é o grande e terrível dia do Senhor. E o verso 10 do Apocalipse 18 comenta sobre aquele texto também de 2 Pedro 3, de 8 a 13, que em uma só hora esse planeta será destruído. Literalmente. Mas os justos, que não receberam a primeira praga, e não vai receber nenhuma, como foi nas 10 do Egito, eles atravessarão no meio da fogueira que estará destruindo esse planeta, como os companheiros de Daniel, que Jesus esteve ao lado deles, e foram ao encontro com o Senhor nos ares. E passaremos 1000 anos com Ele no céu. Que eu e vocês estejamos lá, meus amados irmãos. Mas desde já, abraçados com a missão. Aí estaremos recebendo a coroa do vencedor. Conforme nós vimos no 5º tema da lição dessa semana. No 6º tema nós temos: cada semente produz uma colheita. Está aí, que nós estamos tratando, né? O Apocalipse 14 há 2 colheitas. A colheita de grãos dourados representa os justos, e a colheita de uvas representa os injustos ou os perdidos. Ambas essas colheitas estão totalmente maduras. Por isso que Cristo levanta e diz: está feito. E aí, toda a sequência daqueles anjos que seguram os 4 ventos da terra, conforme mencionado na abertura do capítulo 7 de Apocalipse, inicia sua obra. E esse planeta vira de cabeça para baixo e enche de fogo. Com o resultado das 7 últimas pragas e da chegada do Senhor nas nuvens dos céus, que na realidade já estava ali de pé quando ele se levantou, e está feito. Porque a vinda dele de lá para cá é instantânea. Não tem viagem demorada nenhuma. Ele estará ali, apesar que nós estaremos vendo. E todo o desfecho das pragas. A única questão é que no final da última praga, logo após a queda de pedras de quase 30 quilos, que estará dizimando com tudo que o homem construiu com as suas mãos, desabando com um tremendo terremoto também, partindo a cidade de Roma em 3, e no grande terremoto, através daquela fenda, escutaremos, os justos escutarão a voz de Deus. E logo em seguida, no meio daquela treva que veio desde a 5ª praga, o céu se enrola como um livro, como mencionado também no Apocalipse, no capítulo 6, e o sinal do Filho do Homem, uma nuvem do tamanho do punho de uma mão, surgirá na direção do Oriente, na direção leste, vindo para buscar o resultado de cada semente. A semente das trevas iniciou com as pragas o banho da ira de Deus e concluirá, conforme disse o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 2, 8, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e o resplendor de sua vinda. E aonde eu e você estaremos indo ao encontro com o Senhor nos ares. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. 7º tema: água mole em pedra dura. Conhecem todo mundo essa história, hein? Grande Conflito, página 462, diz o seguinte: somos transformados pela contemplação. Essa é uma lei.
tanto da natureza intelectual quanto da espiritual. Fique atentos. Somos transformados pela contemplação, tanto para a luz quanto para as trevas. Fique esperto. A mente vai se adaptando aos assuntos com os quais ela se ocupa. Vai assimilando aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. O homem nunca vai superar seu padrão de bondade, pureza ou verdade. Se o eu é o seu mais alto ideal, nunca alcançará um alvo mais elevado. Ao contrário, cairá constantemente. Somente a graça de Deus tem o poder para erguer o ser humano. Se depender de si mesmo, a vida vai inevitavelmente piorar cada vez mais. Se nós permitirmos que o Senhor nos molde, nós seremos transformados, irmãos. E estaremos para sempre com o Senhor. Jamais abriremos mão disso. Mas se nós não permitirmos, as trevas vão nos moldando cada dia. E aí, daqui um pouco, mal se vai perceber que pecado não é mais pecado. O certo fica errado e o errado fica certo. E estaremos perdidos para sempre. Ó Senhor, tome o nosso coração, Senhor. Que o teu poder nos guie, nos dirige, nos proteja. E faça em nós uma blindagem da tua graça e do teu poder protetor, para que cumpramos com a nossa missão e te sirvamos em espírito e em verdade sempre, Senhor. Suplicamos as tuas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.